Alô Cabo Frio, alô região dos Lagos, bom dia, tudo bem? Estamos juntos, segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Hoje é dia do funcionário público, a você servidor público, um abraço carinhoso, né? Um parabéns enorme pelo teu dia, pela tua função, pela tua missão, né? Que você possa continuar servindo, né? Muito bonita essa expressão, o servidor público, aquele que está ao serviço, aquele que se coloca à disposição para resolver, para servir, isso é muito legal, né? Graças a Deus, a grande maioria entende dessa forma, nem todos, mas onde há perfeição, né? Realmente a gente busca isso, mas tem sempre aqueles em todas as classes, em todas as categorias, que acabam não entendendo muito sua missão, sua função. Mas eu sei que a maioria compreende, a maioria entende a importância de servir. E quando você é servidor público, isso tem uma dimensão ainda maior, né? Então, parabéns pelo seu dia. Tomara, exemplo do que disse aqui no Dia dos Professores, e recebi naquele Dia do Mestre a tia Vaninha, né? Uma das mais tradicionais profissionais da educação da região dos Lagos, e a gente falava de valorização, né? Falava do respeito que você, que é servidor público, precisa ter. E quando a gente fala de servidor, fala também dos professores, né? Os professores também que atuam aí na rede pública são servidores públicos, são funcionários públicos e comemoram hoje o seu dia. Hoje é dia também de São Judas Tadeu. Eu aprendi desde a minha casa, desde pequenininho, a ser devoto de São Judas Tadeu, né? Meu pai, minha mãe eram devotíssimos, minha mãe né? Ao longo da história dela, devota de São Judas Tadeu, e meus filhos têm, né, no nome deles, Marcelo Tadeu e Sidney Tadeu, essa carga de devoção que a gente tem por São Judas Tadeu, que é o padroeiro daquelas causas consideradas impossíveis, é padroeiro do Flamengo também, sabia? Né? Todo mundo vai lá, jogadores, diretoria, na igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, no dia de São Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. Muita gente confunde, né? São Judas paga um pouquinho da conta pela traição de Judas Iscariotes, né? Mas São Judas foi fiel, né, discípulo, apóstolo de Jesus Cristo, e se comemora hoje o dia de São Judas Tadeu. Uma semana que começa e uma semana com muitas coisas para a gente debater, conversar aqui no nosso programa, né? Estamos aí com a temporada de verão batendo na porta, estamos aí com a cidade já fervilhando as questões políticas. Um abraço para você que está com a gente aqui na televisão, nas redes sociais. Pessoal do meu primeiro convidado está também na live aqui, na rede social do deputado estadual, doutor Serginho, que já está comigo aqui no estúdio e é meu primeiro convidado nessa edição de segunda-feira do programa Sidney Marinho. A gente tem muito o que debater, né? Muitas notícias, uma participação ativa e atuante do deputado Serginho nas questões políticas do estado como um todo e da região dos Lagos também, da cidade de Cabo Frio e de todos os municípios aqui da região, e a gente vai começar a debater esses assuntos dentro de alguns instantes aqui. Vou falar também sobre a questão dos últimos dias daquele acordo que a Prefeitura está propondo aos devedores, né, do IPTU. Tem aí uma renegociação que está aberta há algum tempo, movimentou algumas pessoas, talvez nem tantas quantas a Prefeitura estivesse esperando, mas vou receber aqui o pessoal da Secretaria de Fazenda para a gente saber como é que são aí os últimos dias dessa renegociação. E a gente tem outros destaques, tem outras notícias, tem muita informação para você que sempre está ligado na gente aqui na TV Litoral News, aqui no site, no aplicativo, no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas a gente está com você. Queria te fazer um alerta, eu sei que eu tenho um público enorme, também um público enorme entre as pessoas de um pouquinho mais de idade, né? Sobre acidente doméstico, rapaz, ontem eu quase sofri na preparação lá para o Rio de Janeiro, um acidente doméstico sério, uma besteira, né? Renata ontem estava no DNJ, lá em Saquarema, com a turma da paróquia aqui de Assunção, e eu, em razão do meu compromisso lá no jogo Flamengo e CSA, não fui ao DNJ. Ia voltar dirigindo depois do jogo, cheguei quase 2 da madrugada em Cabo Frio, e aí Renata me liberou desse compromisso com ela, né? Eu já tinha feito lá as minhas missões de preparação, de estruturação no sábado, ao lado do Elinho, do Lúcio, né? E ontem acabei não indo. E aí estava me preparando ali por volta do finalzinho da manhã, né? Fui me preparar para sair, para viajar, e uma besteirinha quase que gerou um acidente sério, né? Você sabe que eu estou ainda meio pesadinho, preciso continuar emagrecendo, e aí ao sair do banho, você vê como é que são as besteiras, isso tem pesquisa, gente, tem levantamentos, esses acidentes bobinhos acabam gerando problemas sérios, né? Para uma pessoa mais idosa, então, às vezes uma fratura, uma coisa mais séria, que pode até tirar a vida de alguém, então toma cuidado com as questões da tua casa. E aí na hora que estava me preparando, me arrumando depois do banho, acabei, não sei como, enganchando meu pé lá naquele lençol, né, da cama, fui apoiar o pé para secar o pé, e aí o pé escorregou e enganchou no lençol, mas eu dei um giro,
né? Deus que me segurou, porque eu dei uma batida tão forte, né, com o braço ali naquela cabeceira da cama, né? E tô com um corte sério aqui, o braço dói, que é uma beleza. Ontem mal conseguia carregar a bolsa, hoje já está melhorando um pouquinho. Mas uma besteirinha, né? Uma coisinha assim do nada, uma coisa boba, uma coisa à toa. O cara está saindo do banho, se preparando para pegar a estrada e um nada pode gerar um problema muito sério. Então, eu aproveito, porque eu sei que eu tenho essa missão aí na vida de vocês também, de alertar, né, para os problemas, de chamar atenção para as coisas boas. Toma cuidado, viu? Criança perto do fogão, idoso na escada, banheiro molhado, e às vezes uma besteira que você nem imagina que possa te representar um perigo, representa, né? Eu, graças a Deus, consegui me equilibrar, apesar de ter girado, batido com o braço de forma muito forte. O corte, são 2 cortes bem fortes aqui, sangrou pra caramba, mas graças a Deus não teve nada mais sério, né? Tinha ali uma mesa daqueles móveis de planejados, né? E se eu bato ali, podia ter me cortado, podia ter tido um problema mais sério. Então, é importante alertar você para isso, né? Toma cuidado com essas besteirinhas dentro de casa, né? É uma panela que está ali perto do fogão e a criança está perto do fogão, não permita. É uma tomadinha sem a proteção, é alguma coisa que você possa escorregar. Uma besteira pode te levar a um problema mais sério. Graças a Deus, Deus sustenta, né? Nossa Senhora guarda a gente e nada mais sério aconteceu, só as dores que ainda estão menos fortes que ontem, mas ainda acontecendo, né? Mas graças a Deus nada de mais sério houve, pude dirigir tranquilo para o Rio, fiz lá a minha transmissão de Flamengo e CSA, graças a Deus com muita audiência, e estou aqui primeiro louvando a Deus e agradecendo pelo livramento e depois te alertando, né? Porque essa também é minha missão, esse também é meu papel, te alertar para essas besteirinhas que podem às vezes acontecer nas coisas mais rotineiras dentro da nossa casa, do nosso trabalho, e que às vezes geram, né? Aquela coisa que a gente para e pensa, meu Deus, como é que isso aconteceu? Né? É exatamente assim. Toma cuidado, né? Se previna, fique precavido aí a todo instante, tá bom? Deixa eu cumprimentar meu primeiro convidado, o deputado estadual, doutor Serginho, do PSL, é meu convidado nessa primeira parte do programa Sidney Marinho de hoje. Deputado, seja bem-vindo, que bom te receber aqui no estúdio, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a todos que nos assistem pela TV Litoral News, todos que nos assistem também por nossa página no Facebook, Doutor Serginho Oficial. É sempre um prazer, Sidney, estar aqui falando contigo, trocando essa ideia, batendo esse papo contigo, transmitindo para a população aquilo que a gente faz no dia a dia do nosso mandato, prestando contas, que é uma das missões do político, é prestar contas de suas ações. É sempre um prazer estar aqui contigo. E para a gente também é uma alegria poder te receber e trocar essa ideia, né? Passar para o público a ação do teu trabalho. A gente viu, Serginho, na semana passada, né, uma votação lá na Alerj, que de novo trouxe para vocês, deputados estaduais, pela primeira vez nessa legislatura, é bem verdade, mas isso já tinha acontecido na legislatura passada, a missão de resolver a soltura de deputados que nem tomaram posse dessa vez, mas estavam presos, né, envolvidos naquela operação Furna da Onça. E, além do voto de plenário, o deputado Serginho teve uma outra atuação importante, que é a questão da CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça. Como é que você avaliou? Você fez questão, né, de tanto após a CCJ quanto após o plenário, frisar que o teu voto tinha sido não pela soltura dos 5 deputados que estavam naquela altura presos. Eles até podem voltar a ser presos, né, porque perderam a imunidade parlamentar e o processo deles caiu exatamente na mão do juiz Marcelo Bretas, da Vara Federal do Rio de Janeiro. Como é que você avalia essa conjuntura, hein? De novo o mandato dos deputados posto, e a gente sabe que isso tem uma repercussão grande, aprova com esse tipo de definição, esse tipo de julgamento, doutor Serginho? Então, Sidney, a gente tem que ter uma responsabilidade durante o nosso mandato com 2 perfis. Primeiro, a gente não votar simplesmente de acordo com o que a opinião pública pede. A gente tem que ter essa responsabilidade. E segundo, estar atento à movimentação política que existe. Quando eu avaliei na CCJ esse processo dos deputados que estão presos, eu fui um dos 7 deputados que tiveram acesso ao conteúdo integral do processo de prisão desses deputados. Os demais deputados não tiveram, só os membros da CCJ. São 7 membros, né? 7 membros. E, assim, o processo é sigiloso, eu não posso entrar aqui em pormenores do processo, mas eu visualizei a gravidade dos fatos e ali, já de antemão, na CCJ, me posicionei contrário a soltar os deputados. Obviamente que você sofre muita pressão daqueles colegas que querem que se solte, porque haverá um desgaste com a opinião pública. O mandato é de cada um tem o posicionamento do jeito que quiser. Eu acho que cometeu as práticas de corrupção que foram cometidas,
tem que responder sim, inclusive tem que responder com o próprio mandato se for necessário. Então, assim, o posicionamento do Serginho é esse, sempre favorável à lisura das coisas com a administração, nós termos mandatários que sejam realmente probos, deixar de lado aquela velha política. Então, meu voto foi para manter os deputados presos e falo isso sem receio, faço convicção. É uma posição do deputado Dr. Serginho. Engraçado, você disse até a questão da opinião pública, né? E eu fiz aqui na sexta-feira um comentário que falava sobre o outro momento que colegas seus, você não era deputado ainda naquela época, viveram, que foi a questão da soltura do Pisciani, do Paulo Melo, dos outros deputados que estavam presos naquela outra operação, né? E citei como exemplo o Jânio, né? Que foi um bom deputado, fez um bom mandato lá e acabou marcado, né, por aquele voto que ele deu a favor da libertação à época do Pisciani, do Paulo Melo, do Albertassi e de outros, né? E a opinião pública tem estado muito atenta com relação a isso, né? O próprio Jânio me disse aqui, sentado aí nessa cadeira que você está sentado, ele falou depois da última eleição, né, que colocou o mandato dele à prova, se abriu à avaliação da população, porque não se esconderia desse julgamento da população nas urnas, né? Como é que você percebeu, até à luz disso que aconteceu com o Jânio e com outros deputados que ficaram muito marcados pelo voto, pela libertação daqueles outros deputados anteriormente, como é que você viu a opinião pública, né? Como é que você viu a reação a essa tua decisão, que eu volto a dizer, né? Foi muito comentada por todo mundo, primeiro na CCJ, você e o deputado Luiz Paulo, e depois no plenário. Alguns outros deputados também votaram pelo não, apesar de terem sido derrotados, né? E os 5 deputados ganharam direito à liberdade. Como é que você viu a repercussão junto à opinião pública, Serginho? Então, Sidney, o que aconteceu no ano passado, na verdade, na legislatura passada, já é um demonstrativo daquilo que o povo espera do político. Foi tanta roubalheira, Sidney. Nós temos os 2 ex-governadores presos atualmente. As pessoas roubaram tanto, perderam o limite dos padrões que não são aceitáveis, mas que existia, querendo ou não, existem políticos corruptos e políticos honestos, mas a gente viveu um momento na última legislatura de muito roubo. E assim, aqueles políticos que se posicionaram pela soltura dos que foram presos, foram na contramão de tudo que a população espera, realmente se queimaram politicamente, é uma decisão dificílima que eles tiveram que tomar. Muitos deles, por exemplo, o Jânio Mendes era líder de governo, vice-líder de governo, tomou uma decisão ali pensando em grupo e esqueceu de pensar, na verdade, naquilo que o levou ali, que foi a população, defender os interesses da população, e eu não poderia fazer diferente. Poderiam me oferecer um caminhão de estrutura política, que eu votaria com o povo, que eu votaria pela manutenção da prisão dos que lá estavam. Tá clara essa tua posição. Serginho, a gente tem visto, né, ao longo dos últimos tempos, eu estou falando primeiro da política mais macro, da questão estadual, da questão nacional, para depois a gente entrar aqui na questão local. A gente tem visto esse clima de instabilidade, né, do teu partido com o governador do estado. Vocês chegaram a ter uma recomendação do senador Flávio Bolsonaro para que entregassem qualquer tipo de cargo que eventualmente houvesse de um deputado ou outro, né, que estivesse fora do mandato e ocupando uma secretaria, entregassem qualquer tipo de estrutura política, e isso depois deu uma amenizada. Como é que está essa questão hoje? Como é que está essa questão que envolve lá o PSL com o presidente Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro e o governador Witzel, que é do PSC, e essa questão da articulação política e da sustentação que o PSL, a maior bancada da Alerj, oferece para o governo do estado? Como é que evoluiu? Como é que caminhou? Isso esfriou um pouquinho na mídia, mas eu queria saber de ti como é que está isso dos bastidores, Serginho. Vamos lá, Sidney. O PSL vive 2 momentos distintos. Um relativo à relação governo do estado com o presidente Jair Bolsonaro e outra, o conflito do presidente Jair Bolsonaro com o partido PSL. Lá com o Bivar, né? Ô Sidney, eu posso resumir toda essa história da seguinte maneira. Eu fui eleito pelas fileiras do PSL, mas a convite do Flávio Bolsonaro, levantando a bandeira do Jair Bolsonaro, e meu posicionamento sempre será dos meus líderes. Eu estarei com o Jair Bolsonaro onde ele for. Foi ali que eu fui eleito. Se tiver que sair do PSL, sairei seguindo o meu líder, que é o Jair Bolsonaro. E assim também no governo do estado. Me parece que há um movimento de se restabelecer a ordem na política. Existe um momento de aproximação do governo do estado com o presidente Jair Bolsonaro.
O governador Wilson muito falava e antecipava um projeto de ser candidato a presidente da República, tendo assumido há poucos tempos o governo do Estado, e isso gerava um desconforto político com Brasília, porque, na verdade, o momento agora é da gente soerguer o Estado do Rio de Janeiro, reedificar e não tratar de pautas políticas. É direito de cada um querer ser candidato, mas não é salutar para o Estado do Rio de Janeiro existir essa briga nesse momento. Então, assim, a gente entende que as coisas estão se ajeitando, o governador Wilson parou de se manifestar nesse sentido, está focado na segurança pública do Estado, onde ele tem feito um excelente trabalho. E a gente mantém a nossa linha, enquanto líder do PSL, de fazer uma boa relação com o governo do Estado, dentro das pautas que são propositivas para o Estado do Rio de Janeiro, fazendo interlocução, inclusive, com Brasília, naquilo que for importante para o Rio. Agora, nas pautas que forem políticas, estritamente políticas, a gente não vai deixar de seguir o nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi com quem a gente se elegeu, que foi com a bandeira dele que a gente levantou. Então, esse é o nosso posicionamento, esse é o nosso trabalho de construção junto ao governo do Estado. Restabelecer a relação política, mas sempre preocupado em executar as coisas, fortalecer o governo do governador para a execução de coisas que atendam a população. A população que fica na ponta com insegurança, que precisa da saúde, que precisa de educação, a população que realmente vive as dificuldades do dia a dia. E a união de governo federal e estadual permite facilitar o desenvolvimento das coisas para a população. Você acompanhou, né, a conversa desses bastidores da política e muita gente dizia assim, não, essa guerra que está instalada entre o Bolsonaro e o Witzel, que agora está mais calma, como você mesmo disse, né? Mas naquele momento em que houve uma determinação para que vocês se afastassem, logo se pensou, né, na questão da tua pré-candidatura a prefeito de Cabo Frio e dos reflexos que essa questão poderia trazer, né, aqui para a eleição municipal de Cabo Frio. Você chegou a avaliar isso, chegou a pensar nisso, se foi em algum momento uma preocupação para esse teu projeto de pré-candidatura a prefeito, Serginho? Então, Sidney, a política é muito dinâmica, né? E a gente avalia as mudanças que são diárias na política. É verdade. Não tive preocupação porque eu tenho posição. Minha posição seria seguir o comando do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente iniciou um projeto de pré-candidatura aqui encaminhado pelo Flávio Bolsonaro e continua esse projeto com o mesmo encaminhamento. Então, independente de sigla partidária, que eu espero que haja uma composição do PSL definitiva com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, se não houver, o caminho para onde o Jair for, enfim, a gente vai tocar nossa vida aqui independentemente de sigla partidária. E assim acontece também com o governo do Estado. Apesar da gente ter uma excelente relação com o governador, ter uma excelente relação com o PSC, a gente hoje tem o compromisso do PSC conosco, independe de uma pauta política do PSL. A conversa minha se deu diretamente com o pastor Everaldo, com o Felipe Pereira. Existe um compromisso político deles comigo e meu com eles, desde que não interfira na questão presidencial, que aí eu tenho o meu lado, isso é muito claro para todos. E eu acho que o político que fica em cima do muro não vai avançar nunca. Esse é meu lado. Eu vou avançar. Meu projeto político é ao lado dessa bandeira. Essa questão do PSC, então, não mudou, não sofreu nenhum arranhão, nenhum abalo? Não houve nenhuma mudança em relação a isso. Como é que está a questão do governador, Serginho? A gente acompanhou, né, o teu trabalho lá e a busca, inclusive, aqui de melhorias para a região, ações no Jardim Esperança, ações na RJ 106. O governador esteve aí, né, na semana passada para fiscalizar aquele canteiro de obras que foi montado ali na RJ 106, entre São Pedro e Búzios, passando por Cabo Frio. Como é que funciona essa questão da presença do governador, né? O prefeito, o Adriano, estava lá, do lado dele também. Como é que você, aí já projetando a questão política da cidade, né? Como é que você vislumbra a participação do governador Wilson Witzel nessa questão da eleição municipal aqui de Cabo Frio no ano que vem, Serginho? O governador Wilson hoje é uma das maiores lideranças do estado do Rio de Janeiro. Quem não quer ter o governador ao seu lado? A gente faz um trabalho intenso. Estou desde o início do mandato buscando as melhorias para a região. Tá aí a RJ 106, a sua requalificação, RJ 140, a dragagem da Lagoa, enfim. Em determinado momento, as pessoas pegam essa briga Jair Bolsonaro com Wilson, que na verdade é uma discussão política, e querem surfar na onda daquilo que a gente conquistou com o governador. Eu não tenho nenhuma preocupação. O meu interesse, Sidney, na verdade, é que as coisas realmente aconteçam.
A gente trabalhou durante muitos meses para que essa obra da RJ-106 saísse, que abrangesse Tamoios. Trabalhamos de que forma? Primeiro fizemos a indicação legislativa, depois fizemos inúmeras reuniões com o vice-governador e presidente do DR, conseguimos o compromisso do governador, isso tudo está registrado hoje em nossas mídias sociais. Avançamos no licenciamento ambiental da obra, fomos em cima do superintendente do INEA, conseguimos em tempo recorde o licenciamento da obra, cobramos do presidente do DR a aceleração desse certame licitatório e saiu a obra. Enfim, agora as pessoas vão chegar de paraquedas e falar assim, ó, nós conseguimos a obra. O povo não é bobo, o povo consegue observar os movimentos dos oportunistas. Eu tive o convite do governador de estar presente nesse lançamento. E não tenho dificuldade nenhuma de estar ao lado do governador, porque, na verdade, essa é uma projeção nossa. Foi eu que trouxe a obra. Não pude vir porque tinha a sessão da LERJ. Eu priorizei as votações da LERJ a estar saindo numa foto. Terá depois a inauguração. Na inauguração a gente vai estar no palanque com o governador, as pessoas vão ouvir da boca dele que, na verdade, quem que solicitou a obra foi por intermédio de quem que ele executou a obra. Obviamente que a obra está sendo executada para a população, não é para o ganho político do Serginho, não é para o ganho político de A, B ou C. Agora, é importante que as pessoas tenham essa perspectiva, quem trabalhou para que a obra acontecesse. Porque é a forma que eu tenho de ter um ganho político. Aquela política do toma lá da cá, vocês não vão ver o Serginho fazendo. A única forma que vocês vão me ver fazendo política é trabalhando, trazendo as conquistas para a minha região, para o meu estado. E se o povo reconhecer isso, a gente fez a nossa política dessa forma. O que vai acontecer exatamente naquela obra? Porque tinha uma discussão, né? Está se falando de 2 quilômetros nesse momento, de uma duplicação, um recapeamento, uma requalificação. De fato, o que foi conquistado ali para a RJ-106? Eu queria que você estendesse também, Serginho, nessa questão das estradas de acesso aqui à região. O que está conquistado para a RJ-140 também? Então vamos lá, Sidney. Na verdade, não são 2 quilômetros de asfalto. A obra da RJ-106 está licitada 17 quilômetros. É uma obra de requalificação que passa por recapear o asfalto, a projeção técnica de alguns acostamentos que desafogaria um pouco a estrada, uma sinalização vertical e horizontal que dê maior segurança para os transeuntes, estabelecimento de uma rotatória ali no trevo de Búzios, que vai permitir que a gente retire aquele sinal, uma rotatória inteligente, que vai desafogar o trânsito. Você chega final de semana, as pessoas que querem ir para Búzios ficam 2 horas paradas ali na estrada por conta daquele sinal. Então está estabelecida uma rotatória inteligente ali para que o tráfego flua. Essa obra vai ser feita em 2 etapas, Sidney, conforme eu conversei com o presidente do DR. A primeira etapa que sai de São Pedro Aldeia e vai até o trevo de Búzios, tá? Sem descontinuidade. Já há o projeto e a licitação já está se iniciando da obra que vai do trevo de Búzios, pega toda Tamoios e segue para a Barra de São João. Então, sim, são 2 etapas de obra sem descontinuidade. Se inicia a obra de um lado, enquanto a obra está sendo feita, já está sendo licitado para a continuidade dessa obra. Essa obra tem que ter o início, meio e fim. Essa outra questão lá de Búzios até Barra de São João, ela prevê alguma modificação na ponte também, entre Tamoios e Barra de São João, Então, Serginho? na verdade, prevê uma requalificação da ponte. Tecnicamente, tem 2 meses atrás, surgiu um buraco naquela ponte. Eu fui acionado, inclusive, num domingo por conta disso. Eu lembro disso. Acionei o DR, no mesmo domingo eles taparam aquele buraco. E muita gente me questionando se aquela ponte corre risco de cair. Eu não sou um técnico de engenharia, Sidney, mas o relatório que foi apresentado pelo DR mostra que realmente aquela ponte não corre risco de cair. É segura. É segura. Tecnicamente, estruturalmente, ela é segura. O que ela precisa é ser requalificada, é melhorar o seu asfaltamento ali. Por outro lado, hoje essa ponte já está obsoleta. Verdade. Ela precisaria de uma duplicação. Só que essa é uma obra que demanda um recurso alto. E o Estado hoje vive um momento de crise, não há previsão orçamentária para a execução dessa obra, então o que vai ser feita é a requalificação da que existe, que não corre risco de cair. A construção da outra ponte vai depender das condições financeiras do Estado. A gente não pode ser mais realista do que o rei. A gente tem que, na verdade, se adaptando
a nossa realidade e fazendo o melhor possível dentro dos nossos limites. Por exemplo, a execução da RJ 106, que o prefeito foi lá, tirou foto e eu consegui. Na verdade, houve a transferência de recursos da Alerj para o DR, porque não existia condições orçamentárias e financeiras para executar. Nós pleiteamos isso junto ao presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que alocou esses recursos no DR para que a obra pudesse acontecer. Então, assim, existe um processo sério que é feito e a gente tem compromisso com essa pauta verdadeira, não é ficar enganando a população. Então, a obra vai desse primeiro momento até o Trevo de Búzios, com essa rotatória inteligente, e sem descontinuidade já está sendo feita a licitação da continuidade que vai até o bairro de São João. Em algum momento ela duplica ou essa questão do acostamento é que vai, para deixar isso claro, né? Porque muita gente ficou, mas o que é? É uma requalificação, uma duplicação? Até para deixar isso efetivamente claro, qual foi essa conquista que é importante? Tem algum trecho, tanto num lado quanto do outro, nessa licitação que está acontecendo de Búzios a Barra de São João, tem alguma duplicação prevista ou requalificação e o trevo ali de Búzios, Serginho? Então, Sidney, a duplicação da estrada, que seria o ideal que se fizesse, demandaria recursos que nós não tínhamos. É muito a caro, estrada né? Hoje gera inúmeros acidentes, muitas mortes pelo estado que se encontra. Então, o que foi feito de uma maneira técnica, tá? Vai se requalificar a sua capa de rodagem, tá? Em alguns pontos críticos, haverá uma duplicação por intermédio de um acostamento inteligente em pontos críticos. E o que é mais importante, fazer uma sinalização perfeita e inteligente para a gente dar segurança tanto aos pedestres quanto aos motoristas, a quem está na direção. Então, isso aí por si só já vai ser um grande avanço para uma estrada que está largada hoje. Está muito perigosa aquela estrada, Está né? perigosa. De dia, de noite, seja qual for a hora, está muito perigosa, a sinalização inexiste, o pavimento está muito ruim, tem muito buraco, então qualquer coisa que seja feita ali para avançar já é um ganho tanto para a população. A gente viu um banhozinho de asfalto aqui na RJ 140, em alguns trechos ela voltou a ter iluminação, sobretudo nos trechos de São Pedro, né? Aqui Cabo Frio ainda carece disso, na ponte de entrada da cidade, aquilo está às escuras. Para 140, que liga São Pedro a Arraial do Cabo, né? Passando por Cabo Frio, o que está conquistado ali, deputado? Para 140, nesse primeiro momento, que vai ser agora em novembro, na verdade, seu recapeamento, ela não será feita toda a sua requalificação, e a instalação de sinalização para gerar segurança ao ciclista, que tanto tem cobrado, ao próprio motorista, enfim, ao pedestre. Então vai ser feita uma requalificação de sinalização e vão se tapar os buracos que existem, ou seja, né? Não será uma requalificação como um todo. Tá, mas os buracos deixam de existir. Isso para novembro já, deputado? Novembro já começa. É possível para o verão? Isso já está resolvido? Agora já começa novembro. Novembro começa, né? É importante também. Me conta uma outra coisa. A gente tem visto o próprio presidente da República disparar contra essa questão da indústria das multas, né? Porque o radar muitas vezes está ali com uma finalidade mais financeira do que educativa, do que para prevenir o acidente. E no estado a gente tem muito, né? O que tem, e até uns novos aí que foram instalados, aqui na região tem um monte. Toda hora que você passa tem aqueles radares que você não sabe que são de 60, se são de 50. A maioria hoje é de 50 km por hora, tá, pessoal? E eles estão funcionando todos, piscando, avisando. Você está fazendo um trabalho nesse sentido de buscar entender essa questão da separação muito tênue entre prevenção de acidentes, entre segurança para o pedestre e indústria de multa? Como é que está teu olhar em relação a isso, Serginho? Então, Sidney, a gente já está avançado nesse trabalho. Já conseguimos aprovar em segunda discussão. Como é que é aprovado um projeto de lei na Alerj? Você aprova em primeira discussão, ele volta depois para o plenário para a segunda discussão. Tendo sido aprovado em segunda discussão, ele vem só para ajustar a sua redação, novamente ao plenário. Tem um projeto de lei de minha autoria, em coautoria, com o deputado Rosenberg Reis, que acaba com os pardais móveis, acaba com essa indústria realmente de que está ali, aquele radarzinho móvel somente para cobrar a multa e não para gerar um caráter de segurança e pedagógico para a população. É aquele carrinho que fica escondido que você não vê? É um carrinho, muitas vezes é um tripézinho, é só para multar. Então, a gente já aprovou em segunda discussão. É projeto de lei de minha autoria, em coautoria com o deputado Rosenberg Reis. Muito provavelmente, em até 15 dias, é aprovada a redação final e vira lei. Acabou-se no estado do Rio de Janeiro o radar móvel, projeto de lei de nossa autoria, que a gente tem muito orgulho e não tem receio
de confrontar os grupos econômicos que têm interesse nisso. Existe uma verdadeira máfia em cima disso. A gente não tem rabo preso com um grupo econômico, não tem rabo preso com um grupo político. Já é uma realidade. O plenário da Alerj já aprovou, inclusive, segunda discussão. Tenho o maior orgulho de ter essa lei de minha autoria aprovada. Outro dia eu tomei uma multa, ali em Boa Esperança, na Via Lagos, desses danadinhos que ficam num tripézinho, né? E ali em frente à polícia, 40 km por hora. Eu passei a 45, acima de 10%. Tomei uma multa, não foi barata não lembro exatamente o valor, mas eu fiquei muito irritado com aquilo, né? Porque você diminui, você passa, né? Aí, sei lá, se é uma questão de calibragem do radar ou coisa que o vale, mas me pegou por 1 quilômetro acima dos 10% que você tem de tolerância, né? 45 km por hora, chegou a danadinha da multa. Isso é um absurdo. Né? E você fica indignado com isso. Isso é um absurdo. O objetivo do radar não é esse. Na verdade, o objetivo do radar é gerar segurança para a população, para que não haja o condutor em alta velocidade que gere acidentes. E você vai fazendo, nesse meu caso, não estou falando aqui em causa própria não, mas só para ilustrar, né, como às vezes essa questão é injusta. Você passando ali, já reduzindo tua velocidade, por 1 km por hora de diferença, o sujeito toma uma multa. Então, realmente, não tem nada de educativo, não tem nada de prevenção ali, né? Tem realmente meter a mão no bolso do contribuinte, meter a mão no bolso do motorista, isso aí tem que realmente acabar. A gente fica feliz que isso aí acaba agora e é uma lei nossa, uma projeção de trabalho político nosso. Tá aí um retorno para a população, te acabando com os radares móveis em todo o estado do Rio de Janeiro. Serginho, sexta-feira eu recebi aqui o vereador Vaguinho, né? Vaguinho falou sobre a representação que foi feita contra o trabalho dele pelo prefeito Adriano de Cabo Frio, que mandou para a Câmara uma representação pedindo uma retratação do trabalho do Vaguinho e medidas da Câmara contra o Vaguinho em relação ao relatório que ele fez. Esteve comigo aqui, inclusive, dando uma entrevista, falando sobre os resultados daquele relatório da CPI do Hospital da Mulher. E isso gerou na cidade, né? O Vaguinho estava muito irritado e outros políticos também saíram em defesa, né, do Vaguinho e da representatividade, da liberdade de trabalho que um parlamentar precisa ter para exercer uma das suas funções pétreas, que é fiscalizar. Legislar e fiscalizar são as funções de quem está no legislativo. E na sexta-feira, né, o Serginho trouxe também algumas conclusões acerca da CPI da Alerj. São duas CPIs distintas, uma aqui na Câmara, dos vereadores de Cabo Frio, outra na Assembleia Legislativa do Estado. Como é que foi esse resultado? O que a população precisa saber em relação a essa investigação de lá, né, da Alerj? E como é que se avalia essa questão que ocorreu aqui na semana passada com a apresentação dessa representação contra o trabalho do Vaguinho, Serginho? Vamos lá, Sidney. Primeiro, em relação ao que aconteceu com o vereador Vaguinho. O entendimento que a gente chega desse fato triste é o seguinte: o prefeito Adriano, além de ser ineficiente em sua administração, não tem autoridade perante os seus subordinados, não consegue tratar de nenhuma pauta pública da cidade. A cidade está desmandada, além disso tudo, além de ser ineficiente, péssimo gestor, ele agora é autoritário e arbitrário. Querer perseguir um vereador que indica os erros de sua administração, eu acho que é a maior burrice que eu já vi do governo dele. Tá achando que é quem? Tá achando que é o imperador, que a gente não vive no Estado de Direito, que existem, na verdade, um sistema de separação de poderes, legislativo está ali para fiscalizar, executivo está ali para executar. Que história é essa? Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é mais um ponto negativo desse governo que mostra, na verdade, a sua cara. Em relação ao relatório do vereador Vaguinho, eu vou falar muito mais pelo relatório que foi apresentado pela CPI da Alerj. CPI da Alerj, a gente pôde verificar a prática de improbidade e crime praticada pelo prefeito Adriano. Crime de prevaricação, improbidade por inúmeros atos omissivos e por atos comissivos, ao nomear para a gestão do Hospital da Mulher Dr. Paul e sua esposa em claro ato de nepotismo. Há ali o indiciamento por crime de corrupção do deputado Cati. Cati pediu propina ao vereador Marcelo Tenera. Do secretário, né? Secretário de Fazenda. Você falou do deputado. Foi um ato falho. Ato falho. Secretário de Fazenda, Cati, ex-secretário de Fazenda, cobrou propina, roubou dinheiro dos medicamentos
cobrando dos deputados isso. Isso está lá? Isso está lá. Nesse... Qual é a ligação disso com a CPI do Hospital da Mulher? Um dos pontos que foram indicados no relatório da mortandade infantil foi a falta de equipamentos, insumos e medicamentos necessários. A partir do momento que vem um empresário que fornece para a prefeitura e diz, olha, está faltando medicamento na prefeitura de Cabo Frio porque o secretário de Fazenda está cobrando propina para aqueles que têm que fornecer. E por isso se está espantando os empresários que não querem mais ofertar. A partir desse momento, Sidney, há um nexo de causalidade entre as mortes infantis com a falta de medicamento e a gente aponta a responsabilidade desse crime, dessa barbaridade que está sendo feito. É caso de prisão, é caso de cadeia. E aí o resumo final do relatório é um encaminhamento de todas as condutas técnicas que estão erradas, todas as condutas administrativas que estão erradas. Não se soube fazer licitação, não se soube gerir orçamento, enfim, todas as condutas criminosas. Para quais órgãos? Ministério Público Federal, porque tem recursos do SUS. Polícia Federal, porque tem recursos federais do SUS. Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas do Estado. Ministério Público Estadual. Polícia Civil. Além disso, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, CREMERGE e COREM. Todos esses órgãos receberão os expedientes com todas as condutas e provas apontadas para que cada um em sua área adote as providências que têm que ser adotadas. E, obviamente, eu, enquanto deputado, vou estar indo em cima de cada um desses órgãos, vendo qual será o desenvolvimento dessas matérias. Vou estar cobrando que as coisas caminhem. Inclusive, nessa semana, eu tenho encontro com o superintendente da Polícia Federal para tratar do tema. Você falou dessa questão das denúncias, né? Que vieram a público agora, desse pedido de propina. Quem fez a denúncia, né? De novo eu faço questão de abrir aspas, foi o empresário Marcelo Tenera, né? No programa lá do Dirley Pereira na Rádio Ondas. E até muita gente estava esperando. Encontrei Dirley outro dia, estava jantando, e aí tivemos juntos ali no DUI. E até perguntava, né, sobre a profundidade, sobre a repercussão, sobre o encaminhamento. E depois o Tenera acabou não voltando ao programa para reafirmar essas denúncias. Aí fica sempre essa dúvida. Eu já chamei, né, o próprio Cátio aqui, que hoje é assessor especial do prefeito, algumas vezes, né, para que ele concedesse a gente uma entrevista, porque cabe ao agente público prestar contas, como o Serginho está sentado aqui fazendo, prestando contas do trabalho dele à sociedade. Né? E o próprio Vaguinho me disse aqui na sexta-feira que convidou, né, que convocou, né, nem um convite, uma convocação, né, que acabou não sendo aprovada pelos colegas dele da Câmara. Essa convocação foi votada, né, e perdeu lá no plenário, e a convocação não foi adiante para que o Cátio fosse lá dar algumas explicações. Semana passada eu vi um pronunciamento teu na tribuna da Alerj, né, você mesmo dizia antes do pronunciamento, pau vai cantar, né, com relação ao que está acontecendo em Cabo Frio. Como é que você enxerga isso e que tipo de repercussão? Você já falou, né, do encaminhamento aí do relatório da CPI lá da Alerj no que diz respeito ao Hospital da Mulher. Mas que tipo de ação prática, né, de, primeiro, elucidação, esclarecimento, comprovação, né, porque é bom dizer que tudo que se denuncia precisa estar, obviamente, comprovado, né? Todo mundo é inocente, né? A presunção da inocência existe até que se prove o contrário. Mas, comprovadas as denúncias, estabelecidas de fato essas questões, como é que se enxerga isso para a cidade? Que repercussão você espera disso, Serginho? Vamos lá, Sidney. Vou te devolver com uma pergunta. Quem rouba dinheiro público merece o quê? Já tem um monte aí que respondem a minha pergunta, né? Tem um monte atrás das grades. E aqueles que têm conhecimento do roubo e não tomam as medidas para acabar com o roubo, se omitem, aqueles que se silenciam diante desse caso. A resposta é clara e evidente, a população está acompanhando, a população não é boba. A gente está diante de uma denúncia que o empresário não mandou uma cartinha. Ele botou a cara e disse que todas as letras, o senhor Cati é ladrão. O que o governo faz em relação a isso? Se silencia. O governo não abre uma linha sequer, não abre uma sindicância para apurar, quer dizer, aceita a denúncia de um roubo passivamente. O senhor Marcelo Tenera, ele não é político, ele é empresário do ramo de medicamento. E o governo não faz nada, todo mundo se silencia. Vem o vereador Vaguinho, não sei se com outro vereador, e solicita
o encaminhamento do secretário, do assessor especial Cátia à Câmara, para que ele tenha oportunidade de se defender, de falar, de recusar. A Câmara simplesmente rejeita esse expediente de requerimento. O que a gente pode esperar? Pode esperar na confiança que a gente tem na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, que vai agir em cima desses fatos que são graves. Volto a dizer, não é simplesmente uma denúncia anônima, não é uma motivação política que leva a isso. A pessoa vai à frente da TV, vai à frente da rádio, coloca o nome, dá os nomes de quem roubou, quem foi favorecido, de que forma que é o modus operandi dessa organização criminosa, e as pessoas ficam silenciadas. O que me deixa estarrecido, Sidney, é porque na CPI eu tinha um objeto muito limitado, no CPI do Hospital da Mulher, o objeto era muito limitado porque eu só poderia investigar os óbitos infantis, tá? Só que o que a gente vê e vivencia hoje na saúde de Cabo Frio é a morte cotidiana de pessoas. Vamos citar um exemplo, o professor Arthur Bolão. O professor Arthur Bolão entrou andando na UPA e saiu morto. Alguns dizem por erro médico, outros dizem que pela ausência da medicação adequada, mas isso é porque é uma pessoa que é conhecida na cidade toda, gerou uma repercussão geral. Mas a quantidade de denúncias que a gente recebe de pessoas, do cidadão pedindo socorro do dia a dia, da falta de medicamento, de se ingressar lá na UPA e não ter uma assistência, pedir que vá para a UPA de São Pedro da Aldeia, pedir que se procure o Hospital de Búzios, isso é um absurdo. E quando a gente vê que, na verdade, se está roubando o dinheiro que é do medicamento, a gente chega ao ponto que as pessoas, além de não ter coração, perdendo a noção de qualquer tipo de coisa, porque quando se rouba da saúde, da educação, na verdade, a gente está matando pessoas, está oprimindo cada vez mais a população, então não há uma preocupação com a cidade. E, assim, são poucos que têm a coragem de botar a cara e falar. Para mim, quem roubou dinheiro do medicamento tem que estar na cadeia, tem que responder, pagar pesado por isso. E eu vou correr atrás disso, Sidney. Eu vou correr atrás disso. Estou trabalhando com força para que isso aconteça, que os responsáveis paguem por isso. Porque o sangue dessas pessoas que estão morrendo está na mão de vocês. Os omissos, aqueles que deveriam agir e não fizeram, e dos agentes corruptores, vocês que cobraram dinheiro para ter um melhor patrimônio, para ter uma vida melhor, vocês estão matando famílias e vocês vão pagar um preço muito alto por isso. Não só aqui na terra, mas como com Deus também. Você acha que o silêncio do governo municipal como um todo, do prefeito inclusive, é um erro? Esse silêncio é um silêncio criminoso. Configurados os fatos e se as pessoas responderem e realmente vierem a ser presas, está caracterizado uma omissão. Uma omissão de quem deveria agir. Isso é crime. Prevaricar é crime. Aqueles que deveriam agir tomando conhecimento não fizeram, prevaricaram. Isso se não fizerem parte da mesma organização criminosa que está instalada em Cabo Frio. Essas pessoas fazem parte hoje, sim, de uma quadrilha. Cabo Frio está do jeito que está, com o orçamento que tem, não é só por ineficiência administrativa. Essa denúncia mostra realmente que é fruto de roubo, é fruto de pessoas que estão descomprometidas com o interesse público e querem, na verdade, levantar sua vida privada e o povo que se dane. Aí as pessoas têm que ter coragem de botar a cara para falar, olha, eu uso meu mandato para isso, Sidney. Eu não tenho rabo preso com um grupo político, não tenho rabo preso com um grupo econômico. Meu mandato vai ser para defender a população e dessa forma eu vou atrás de vocês. Serginho, na questão política, eu estou entrevistando aqui o deputado estadual doutor Serginho. Obrigado ao pessoal que está com a gente aqui na nossa live do Facebook, na live ali do Serginho também, na página oficial dele, né? E também no Rede Litoral Cabo Frio. A gente também está na live, centenas e centenas de pessoas acompanhando as duas lives. Né? Obrigado pela audiência de todo mundo. Queria entrar numa questão mais política eleitoral aqui de Cabo Frio. Né? A gente está vivendo uma pré-campanha, que é uma das mais quentes dos últimos tempos, né? A gente vê uma movimentação muito clara aí nesse tabuleiro político de Cabo Frio, dos pré-candidatos, né? Das nominatas sendo formadas, dos partidos sendo buscados para essa composição de uma eleição que vai acontecer dia 4 de outubro do ano que vem, portanto, daqui a menos de um ano, né? Da última vez que a gente conversou, eu estive lá no momento em que se instalou aqui o diretório do PSL, eu fui lá na Cabo Friense fazer a cobertura, e lembro que lá estava o subtenente Mauro Bernardo, teu colega da Alerj, inclusive compondo a mesa e empenhando um apoio a essa tua pré-candidatura. Um pouco depois, na corrida da padroeira, eu entrevistei o Bernardo novamente
E ele confirmou até, ele disse assim, não, eu estou já com meu apoio resolvido para Serginho, mas não quer dizer que Serginho vai ter moleza comigo, não, né? Aquele jeitão do Bernardo. Se ele for eleito prefeito, vai ter um fiscalizador ali, vai ser, mas eu não sou candidato, porque não tinha dito isso para a população, etc, etc, etc. E aí o Bernardo depois se lançou candidato, até convidei o deputado Bernardo já umas 3 ou 4 vezes para estar aqui no programa, estou aguardando a confirmação da assessoria lá do subtenente Mauro Bernardo. E o Bernardo depois lançou uma pré-candidatura dele a prefeito também. Isso te surpreendeu de alguma forma? De fato, o que está acontecendo nesse sentido? Você sabe que aqui a gente conversa sobre essas questões políticas de uma forma muito aberta, né? Trazendo para o povo, trazendo para as pessoas o que está, de fato, ocorrendo. O que existe exatamente nesse momento, Serginho, nesse sentido? Então, Sidney, realmente foi uma surpresa para mim o lançamento da pré-candidatura do Mauro Bernardo. Como você disse, ele participou lá daquele movimento. Ele havia dado a palavra para mim de que me apoiaria. Enfim, a todo momento a gente conversa. Eu sou amigo do Bernardo, a gente caminha junto, né? O fato dele estar pré-candidato que vai deixar de que a gente trabalhe junto em favor da cidade. A gente continua com as pautas unidas enquanto deputado. Agora, foi uma surpresa realmente. Ele falava que não queria ser. Eu, na Alerj, conversava com ele quase que todo dia. A gente ajudava muito um nos projetos do outro, ainda ajudo e ele me ajuda também. E eu falava, Bernardo, eu ando na cidade, tu tá com a popularidade alta, tu tem interesse de vir, meu irmão? Se tu tiver interesse de vir, a gente tem que estar conversando, porque a gente adequa a forma de fazer política. E a todo momento ele falava que não, meu candidato é você. E ele surgiu o desejo nele de ser, ele não me comunicou isso antes. Ele, quando falou publicamente, ele não falou comigo que faria isso. É um direito dele, a gente vive num estado que é democrático. Eu acho que é legítimo que o subtenente Bernardo coloque seu nome. Ele é um bom nome para a candidatura a prefeito, assim como é legítimo que eu coloque o meu. E quem vai decidir no final é sempre a população. Então, assim, eu não vejo com dificuldade isso. As pessoas que vêm com dificuldade, esses processos de busca de cargos que são legitimamente conquistados, porque quem define é o povo, quem define não é o Serginho, quem define não é o Bernardo, eu vejo com maior tranquilidade isso. Eu acho que é bom, gera pluralidade no processo eleitoral e a população que vai definir, entre vários fatores, vai verificar a personalidade da pessoa, vai verificar quem é o mais capacitado para gerir a cidade, vai verificar aquele que tem um programa de governo, enfim, vai verificar dentro do perfil do eleitor. E aí o subtenente Bernardo tem todo o direito de colocar o nome dele, assim como eu. E vamos para o processo eleitoral democrático. Você está lidando com isso com muita tranquilidade, então, né? Mas não existe outra forma, né, Sidney? A pessoa tem um desejo de se candidatar. Ela vai ser suprimida em seu desejo por uma vontade de terceiros. Eu acho que a legitimidade de quem vem a ser candidato, quem dá é o povo. Se ele está bem, se ele sente que o momento político dele é bom, ele tem todo o direito de vir. Eu acho que deva vir mesmo. Como é que você está vendo a formação de nominata, Serginho? Está todo mundo em campo já, né? Está todo mundo aí buscando. Primeiro formar a nominata e a gente conhece a história política, aí não é de Cabo Frio, não. É a história de composição política em todos os locais, né? Às vezes o cara monta lá uma nominata do partido em cima da hora, numa articulação que pode ser de base estadual, de base nacional. Puf, aquele partido saiu da mão e foi para a mão de outro. Mas como é que você está vendo isso? Tem alguns fatores diferenciais, por exemplo, não tem mais coligação para a eleição de vereador. Eleição de vereador é uma eleição que impacta na de prefeito. A gente viu isso na última eleição suplementar, onde correu apenas a eleição suplementar para prefeito, não tinha movimentação de vereador. A eleição ganha uma outra conotação, ganha um outro contorno, né? Que importância tem hoje essa conversa de formação de nominata? Que importância tem hoje já articular dentro dessa nova visão da lei que impede as coligações e os partidos têm que vir puro sangue, né? Como é que você está vendo isso e que importância estratégica essa composição toda tem nesse momento? Faltando 5 meses, né, para o final das filiações, 7, 8 meses para as convenções e 11 meses aí para a eleição, deputado Serginho? Então, Sidney, diferentemente do que ocorria anteriormente, agora as nominatas têm que estar muito bem construídas. Porque, na verdade, é a partir do momento que você define a nominata de um partido, esse candidato, a partir de abril, não vai poder ter oportunidade de pular de lado, como acontecia. Muitas pessoas ficavam tranquilas, se filiavam a determinado partido, detinham um pseudo-controle desse partido, na reta final
se coligava com a nominata prontinha, se favorecia disso, agora não. Agora tem que haver a preocupação realmente dos políticos de construir a nominata definitivamente no partido. E aí isso está gerando um maior grau de transparência nesse processo, Sidney. Isso tem sido muito interessante. Por exemplo, a gente que tem construído algumas nominatas, a gente tem dado a palavra, olha, nessa nominata aqui que você vai estar competindo em pé de igualdade com os seus colegas. Por quê? Porque você tem a palavra aqui minha de que não ingressará em momento nenhum um vereador de mandato, por exemplo. Ou, olha, para ingressar qualquer pessoa neste grupo, tem que ter a autorização de todos vocês. E aí se constrói nominatas com um grau de competitividade muito maior, as pessoas ficam animadas. E aqueles que são grandes políticos estão com dificuldade de trazer os menores. Aqueles que têm já reconhecimento, estão testados na urna, vão acabar tendo que montar um grupão para se salvar. E aí o que vai abrir? Vai abrir espaço para uma renovação muito grande da Câmara de Vereadores, Sidney. Então, assim, a gente tem trabalhado silenciosamente, a gente sabe quais são os partidos que já estão irmanados com a gente tem pessoas que têm trabalhado a construção dessas nominatas. Isso passa pelos próprios pré-candidatos. Eles mesmos têm se empolgado com essa construção, com essa nova forma de fazer política. E eu acho que isso aí vai gerar um resultado muito bom. Você acredita em quantos candidatos, Serginho, nessa eleição para prefeito? Você falou de pluralidade ainda há pouco, inclusive defendendo, né, o direito lá do Mauro Bernardo de apresentar o nome dele. A gente tem visto muita gente, né, aí nos vários grupos políticos, inclusive em alguns grupos ainda uma indefinição, se vai haver composição, se não vai, quem não é o candidato. Estou falando, né, do grupo do Zé e do Rafael, né, que não se sabem se vêm juntos, se vêm separados, em princípio vêm separados. Do próprio grupo do Marquinho, que se diz que é pré-candidato, né, quem seria, caso o Marquinho não seja mesmo o candidato, o escolhido, o prefeito, né, nas conversas da política se diz assim, quanto mais candidato vier, melhor para o Adriano, que mesmo com a popularidade baixa poderia ter alguma viabilidade. Aí queria uma análise tua conjuntural aí desse quadro que está se estabelecendo, e como você mesmo disse, é um quadro dinâmico, que vai mudando, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ele vai tendo uma conotação diferente, como as nuvens do céu, né? Já diriam os políticos mais antigos. Como é que você vê nesse momento esse quadro, deputado Serginho? Então, Cid, nesse momento, a política não mudou muito, né? A gente sempre pega uma pré-candidatura, uma quantidade enorme de candidatos a prefeito que se lançam. E assim, o sistema político, ele por si só vai afunilando o processo. As pesquisas vão mostrando quem tem um crescimento, vão ocorrendo as composições daqueles que não vinham efetivamente como prefeito. A gente vê um cenário hoje muito aberto ainda, né? Cabo Frio tem uma eleição para prefeito indefinida. A gente tem um prefeito com uma rejeição muito alta. A gente tem o José Bonifácio como candidato, Rafael Peçanha como candidato, subtenente Mauro Bernard, pré-candidato, tem o Serginho como pré-candidato. Aí se coloca um nome do grupo de Marquinho, que a gente não sabe quem é, que seria pré-candidato. Tem o candidato do PSOL, que naturalmente sempre tem. Tem a Cristiane Fernandes. Tá no PSD, né? São esses nomes aí que a gente vê com... Tem um menino de Tamoios, que até me pediu um espaço aqui, tá obviamente franqueado, né? Gurgel, se não estou enganado, é isso? Rodrigo Gurgel. Rodrigo Gurgel. Então, assim, são os nomes que a gente vem colocando o nome, mas consolidado que a gente vê que realmente... Tá falando, são esses 8 primeiros que a gente falou. O que vai decidir essa eleição na tua visão? O que vai decidir esse jogo ainda, né, embaralhado um ano antes da eleição? Qual é o fator? Aí, opinião sua, vivência política sua e também pesquisa, que eu sei que todos vocês fazem pesquisas para perceber o que o eleitor está pretendendo, como é que o eleitor está olhando para vocês, né? Na tua visão, o que decide essa eleição de Cabo Frio na prática, Serginho?